Olá, minha gente do Esporte Guaxupé de toda a região, grande abraço a todos, bom dia. Estamos iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 9 de março de 2023, quinta-feira. Panorama Esportivo contando com o oferecimento de JF Páscoa, Fogão Caipira, Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube FM de Guaxupé e Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael Zoiati? Bom dia. João Augusto, bom dia. Bom dia, amigos ouvintes do Panorama Esportivo. Bom dia, nação flamenguista. Aos gritos de vice de novo, começamos o Panorama Esportivo de hoje. Eu tô falando isso porque já tem gente me apurrinhando aqui, viu? É por isso que eu tô falando isso. E a pessoa sabe quem é. A gente vai falar, vamos dar todos os detalhes de mais um caneco que o Flamengo deixou de ganhar na noite de ontem. Paulo Júnior, Paulinho Mandiná, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Eu queria mandar um alô pro Flamengo, viu? Já tá na hora de ganhar alguma coisa, hein? Até você já tá incomodado? Eu não sou Flamengo, mas tô incomodado. O Jefão já não aguenta mais. A Mira, coitado, também não tá aguentando mais. Não tem jeito aí. O flamenguista tá sofrendo demais, João Augusto. Perdeu 4 títulos, você vai terá o 5º? Ó, é aquela famosa história, o que começa errado, dá errado, hein, Evandro? Bom dia. Bom dia, galera da bancada. Começa errado, né? Vitor Pereira pra sempre no Flamengo. Você quer que ele fica? Vai renovar mais 3 anos, de boa. A torcida do Fluminense cantou também o Real Madrid. O Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, vai virar um hino do futebol brasileiro. E cantou um Fica Vitor Pereira. Tá todo mundo que é o Vitor Pereira, né? Inclusive os times cariocas, né? Bom, bora começar o Panorama Esportivo. Falaremos tudo sobre esse jogão de bola, Libertadores, falando sobre o jogo do Galo, Copa do Brasil, a Tombense. Gente, aconteceu um negócio meio complicado lá. Nós vamos falar sobre isso. Temos também algumas informações a respeito do Paulista e do Mineiro. E a gente vai falar tudo isso para vocês no Panorama Esportivo de hoje, começando com o esporte local, João Augusto. Tá o terceiro campeonato regional cinquentão em Guaxupé. Aconteceu ontem, no Carlos Costa Monteiro, à noite, um jogo adiantado, antecipado da 4ª rodada, Mogiana perdendo para o Tequila Portal por 3-1. Jogo movimentado, a gente passou por lá, né? Jogo muito animado. E a continuação dessa 4ª rodada, só para passar para o pessoal, acontece também sábado e no domingo. É só para fechar a rodada. Sábado tem Cacondense e Cabo Verde, 15h30, 17 horas Guaranésia e União Pouso Alto de Arceburgo. E no domingo sempre acontecem 2 jogos, acontece apenas um jogo, 9h45, BM Solo Master Guaxupeanos e Rio Pardo em Embalagens. É o jogo de domingo. A classificação, na chave A, o Tequila, com o resultado de vitória ontem, assumiu a ponta, tem 4 pontos, seguido pelo Cacondense com 3, Arceburgo também 3, Guaxupeanos em 4º lugar tem 1 ponto e Itaiquara na 5ª posição com 1 ponto. Já pela chave B, liderando Bengala tem 9 pontos, aproveitamento 100%, 3 jogos, 3 vitórias. Vem segundo Guaranésia, terceiro Rio Guaranésia tem 6, terceiro Rio Pardo tem 6, quarto Cabo Verde tem 5 e na 5ª posição veio Mogiana com apenas 1 ponto ganho. Jogo amistoso, a bola rola hoje também, nesta quinta-feira, 19h30 no campo do Mogiana. Amigos da Resenha, comandado pelo Fadel, Fernando também, o Alex, estará recebendo o Real Colina Futebol Clube. É um comunicado aí dos dirigentes do Amigos da Resenha. Jogando de bola, Amigos da Resenha e Real Colina hoje, 19h30 no campo do Mogiana, Rafael. Só isso, João? Tranquilo. Beleza, então agora já que finalizamos o esporte local, precisamos colocar o dedo na ferida. Bora falar então de Campeonato Carioca. A bola rolou ontem pela última rodada da primeira fase, inclusive resolvendo a Taça Guanabara. Vamos aos resultados. De virada no Maracanã, o Fluminense venceu o Flamengo 2-1. A Portuguesa bateu o Botafogo no Raulino de Oliveira por 1-0. No Luiz Brasileiro, na Ilha do Governador, o Resende perdeu para o Audax por 2-0. E um jogão de bola em Bacaxá.
Boa Vista 3, Volta Redonda 3. Chuva de gols, né? Completando a quinta rodada hoje, 15h30 no Laranjão, Nova Iguaçu e Madureira. E fecha também em São Januário, onde o Vasco enfrenta o Bangu. Bom, com os resultados, tivemos a classificação final aliás, a final vai depender desses 2 jogos de hoje, dessa rodada de hoje. Mas a gente já tem sacramentado a Taça Guanabara. Como teve essa alteração do regulamento, o time que ficasse na frente nessas primeiras 11 rodadas, ele seria o campeão. E com o resultado de virada, o Fluminense bateu o Flamengo e conseguiu chegar nos seus 25 pontos contra os 23 do Flamengo e campeão da Taça Guanabara. Para comentar um pouco mais sobre essa partida, Paulo Júnior, mais um vexame de Vitor Pereira. O que está acontecendo? Está ficando recorrente a gente vir aqui falar dos títulos perdidos do Português. A situação tá preta pela dele, viu? E ontem o pessoal chamou ele de burro, todo mundo gritando. Eu tô achando que ele não vai aguentar não, viu, Rafael? Ele não vai esperar ser mandado embora não. Você acha que eu acho que ele vai pegar mal e vai falar, gente, foi um prazer enorme. Nunca mais pisa na América do Sul. Eu queria acabar com o Flamengo mesmo, eu acho que eu tô conseguindo, mas eu vou embora antes que eles me matam aqui no Rio de Janeiro, porque a situação tá preta, viu, Rafael? Bom. Agora se tratando do jogo, o Fluminense foi mais aguerrido, buscou, saiu em desvantagem, saiu perdendo, fez a virada, ganhou de virada. Então, o Fluminense mereceu pelo que jogou e o Flamengo deixou mais uma vez a desejar, né, João Augusto? O que está acontecendo com os garotos do Flamengo, hein? Agora, eu discordo do Paulinho de um ponto, gente. O Flamengo, o primeiro tempo, até que foi bem. Foi bem, levou a vantagem pro vestiário, não deu chances claras de gols pro Fluminense. Só que quando o Diniz acertou o time no segundo tempo, ele principalmente que o Ganso foi muito abaixo ontem, mas que o Fluminense conseguiu chegar um pouco mais próximo da área do Flamengo, aí sim o Fluminense tomou as rédeas da partida. Ô Evandro, esse Flamengo do Vitor Pereira, inclusive entrou bem modificado, com o Matheus Cunha no gol, entrou também com Pablo, Rodrigo Caio e Léo Peneira. Entrou Mateuzinho, Igor Jesus, Gerson, Matheus França, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gabigol. Um time mudado. Demais, né? O Everton foi o melhor do primeiro tempo, foi o Everton Cebolinha. Ele fez 2 jogadas lá. O primeiro gol dele, quem faz é um golaço, né? Um golaço. E depois quase o Flamengo fez 2-0, mas estava impedido. Você questiona? Não, na questão não, teve até o gol anulado, que aí foi por conta da falta. Ou alguém questiona a marcação da falta? Você questiona, João? Aqui é rádio, a gente não consegue ver você balançando a cabeça. De forma alguma. Mas o lance que ele no gol foi realmente o da falta, que o gol não teve problema nenhum, o gol foi até legítimo, mas ele voltou no lance anterior, foi a origem da jogada e sim, e então ele anulou o gol. E o Flamengo tava bem, né? Com o Cebolinha aos 18 minutos, comecinho lá, foi lá, já espetou o primeiro, né? Flamengo 1-0, todo mundo achava que agora ia, né? Ô, Rafael, só fazer uma correção aqui. O senhor falou aí a constituição do Flamengo, só para o Flamengo se entender, o senhor falou Léo Peneira. Então é Léo Pereira, viu? Então o pessoal, às vezes contratou outro zagueiro, então a pessoa não está sabendo. É o próprio. Não, também não faz muita diferença. Não, é isso que eu ia perguntar, o quão relevante é essa mudança? Não, olha, outra M que aí o seu Vitor Pereira fez ontem, hoje é jogo decisivo, ele mexe pra cá, mexe pra lá, você pode ver, jamais ele conseguiu colocar a mesma equipe 2 jogos, 3 jogos, cada jogo ele coloca jogadores diferentes, não pega padrão, não pega, o Pablo faz um ano que não joga. Vamos analisar em parte, porque é muita coisa que a gente tem que falar sobre esse Flamengo. Para começar aqui, eu não entendi o questionamento sobre o Santos no gol. Ele pode sofrer alguns questionamentos, sim, mas a ponto dele virar reserva do Matheus Cunha. Quem é Matheus Cunha na fila do pão para sentar o Santos? Para um jogo decisivo igual esse. O distanciamento é longo, hein? Aí o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, Rodrigo Caio vinha sem ser titular praticamente há um ano. Voltando de lesão. O Davi Luiz está machucado?
Ou nem foi relacionado? Não, apesar que a bolinha dele também estava curta. Ele nem foi relacionado. Pra você ter uma ideia, ontem quem estava no banco de reserva do Flamengo, Santos, Varela, Matheus Gonçalves, Everton Araújo, Pedro, Marinho, André Luiz. E sem contar os que entraram, né? Que era o Mateusão, o Ayrton Lucas, o Everton Ribeiro, o Vidal e o Fabrício Bruno. Agora, eu mesmo teria entrado com o próprio Fabrício Bruno. Sim. Ele não jogou mal. E pelo contrário, eu achei ele até melhor que o Léo Peneira e tá num nível acima do Rodrigo Caio, que já estava jogando. Agora, e até o Pablo também, que vinha parado. O problema é a mudança tática. Aí ele muda pro 3. Ontem ele entrou no 3-6-1. Sim, ele povoou o meio-campo com 6 homens no meio-campo do Flamengo. Isso, inclusive, tá. Eu até olhei aqui de novo, peguei na Globo Esporte e no SofaScore para ver. 3-6-1, é isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Aí, o reflexo do Flamengo, para mim, já foi muito de imediato, onde, com 1 minuto de jogo, o Gabigol já começa a criar uma briga. Com uma treta com o André. Um Flamengo nervoso, ele começa uma briga com o André. E aí mostra que... Lembra quando eu falo sempre da questão que o time parece que está sem respeito com o treinador? O treinador que se preza não pode aceitar uma briga com 1 minuto de jogo. Correr risco de ter um jogador expulso com 1 minuto. Isso para mim mostra o reflexo do que está o Flamengo, esse barril de pólvora. Eu já comentei isso aqui, Rafael, o pessoal do Flamengo, parece que eles já entram nervoso para jogar. Você vê no comecinho lá, teve uma treta lá, o jogador do Flamengo entrou brutalmente contra o goleiro Fábio do Fluminense, aí já começou os nervos, a flor da pele, empurra pra lá, pra cá. Então, já no começo do jogo, a equipe do Flamengo parece que já perdeu a cabeça, apesar, né, de já estar vencendo pelo placar de 1-0. Mas eu acho que essa falta de título, essa falta de uma boa apresentação e de vitória. Falta de título aonde? Tem 4 meses que ganhou tudo. Não, mas ganhou tudo, mas perdeu tudo também tudo bem, Paulinho, então, mas Rafael, mas o torcedor não quer ver isso. Você pode ganhar 10 títulos, se você perder 2, 3 seguidos, torcedor, ele não é saudosista, ele não volta lá atrás para tentar amenizar. Tô falando para você. O flamenguista ficou mal acostumado então. Muito mal acostumado. Porque assim, não dá pra negar que a fase mais vitoriosa do Flamengo foi essa de 19 pra cá. Mas aí então se você pega aí final 2022 e início de 2023, o que o Flamengo ganhou? Tudo bem, mas nós estamos falando de 3 meses de trabalho. Ele ainda é o atual campeão da Copa do Brasil, ele é o atual campeão da Libertadores da América. O único título de expressão foi o Mundial, que não chegou, e a Supercopa. A Supercopa, o peso foi ter perdido pro Palmeiras pela atual rivalidade. Só que aí ele entra com um time totalmente alternativo. Inclusive aqui, João Augusto, ele colocou Igor Jesus como volante, que não jogou mal o primeiro tempo. Mas ele inventou, colocando o Igor Jesus de volante, aí ele coloca o Matheus França como titular no meio campo, ele sentou o Ayrton Lucas, ele não entrou como titular, que ele vinha sendo titular absoluto, coloca o Cebolinha como titular, que vem jogando bem. Então assim, mexendo muito novamente e não justificando as mexidas. Esse treinador, o Vitor Pereira, parece que eu estou acreditando que ele não pode trabalhar em time grande. Corinthians... Apesar que no Corinthians até que ele não foi mal. Próprios jogadores, você disse muito bem, Rafael, os jogadores estavam assim, com os nervos acima da pele, do Flamengo. Tudo vem de treinador. Ele que é o comandante, então tudo vem aqui, eles se espelham nele. Próprios jogadores do Corinthians, Juliano, diz que o Vitor Pereira, é difícil de lidar com ele. É difícil de acompanhar o raciocínio dele. Ele é duro, ele é fechado. Enfim, agora você disse, Léo Pereira, Rodrigo Caio, que faz muito tempo que não joga. Pablo, gente, ele entrou totalmente desconfortado, um time desconfortado, um time errado. Pra mim, o Everton Ribeiro pode ter uma perna só, Evandro. Ele é titular do Flamengo. Quando ele começa o jogo com 3 volantes, e aí joga o Cebolinha, o Gabigol lá pra frente, e o time fica sem armação. Sem ligação. Como é que vai? A gente tava falando ontem que o Everton Ribeiro não tem essa capacidade mais de ficar lá na frente, tanto que ele mudou e colocou o Cebolinha, né? Que jogou muito bem. O Cebolinha tem essa função de carregar e vai... É o famoso fazer o facão. E tanto que o gol foi isso, né? Corta pro lado e faz o gol. Exatamente. Só que quando você coloca 3 volantes lá, num time que tem a expressão de ser ofensivo, você mata a característica do time. Agora, aí o Flamengo jogou um bom primeiro tempo, só que aí quando o Vitor Pereira começou a fazer as suas alterações, o próprio Flamengo caiu de produção, Paulinho. Exatamente. Ontem, ficou mais claro do que nunca que quando ele começou a mexer,
piorou o time. Tanto é que é questionável a saída do Gabigol, é questionável a própria saída do Arrascaeta, é questionável, ele tira o Matheus França para colocar o Everton Ribeiro e depois ele tira o Igor Jesus para colocar o Vidal. Ele mexe em todo o meio-campo. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi. Se estava faltando essa ligação ou segurar a bola, por que tira o Arrascaeta? E tava ganhando o jogo. Tava ganhando o jogo. O problema do Flamengo, já há muito tempo, o problema do Flamengo é levar muitos gols, Rafael. O pessoal lá na frente até que faz gol, meio de campo até que toca a bola, trabalha a bola, Arrascaeta, sempre fazendo ligação, né, com o Gabigol, o Pedro, essa turma toda lá da frente. O problema do Flamengo é tomar. Para mim, o defeito do Flamengo hoje, eu acho que é a zaga. É o setor defensivo do Flamengo que tá bobeando demais. E é o que ele mais mexeu. Então, ele trocou o goleiro, trocou os 3 zagueiros e os laterais. Exatamente, ele tá perdido aí. Ele já não sabe o que ele faz mais, porque toma muito gol o Flamengo. Temos algumas mensagens interessantíssimas aqui, ó. O Walter manda pra gente: campanha VP até 2050. Alegria total com esse cara que teve 100% de aproveitamento. Perdeu tudo que disputou. O pessoal não tá perdoando, não. Nosso amigo Fadel Marciano diz o seguinte: olá, meus amigos, quando vejo o Flamengo jogando uma final, já até sei quem vai ser o vice. Chora não, Adelino, logo tem mais. O Adelino não apareceu aqui ainda hoje, não. Ficou quietinho. Não, mas logo ele dá o parecer dele aí. Toninho Hollywood também não apareceu, não. Miriam Reis falou que ela perder para o Fluminense de novo. Ninguém merece. Miriam, minha amiga. E aí, hein? Temos mensagem de áudio do Fabinho do Taboão. Bom dia, bancada, tudo bom? Esse Flamengo não ganha de ninguém. Esse Flamengo já era. Desculpa a nação flamenguista, mas não dá mais. Esse Flamengo não ganha de ninguém. Um abraço. Fabinho, tá bom, um abraço. Fabinho, só manda pra mim uma mensagem aí que eu quero saber. Esse Flamengo ganha do teu Santos ou não? Só quero saber isso. Outra mensagem dos nossos amigos ouvintes aqui, ó. O Néder Virir Zayat mandou aqui, ó: bom dia a todos do Panorama Esportivo. O Flamengo hoje é vice, porém pode terminar em terceiro lugar caso o Vasco vença por diferença de 2 gols. Sendo assim, é verdade, Néder. E outra coisa, se o Vasco vencer por 2 gols, o Flamengo se torna terceiro colocado, ele perde a vantagem de jogar por empate nessa semifinal. Então, a situação pode ficar ainda mais complicada. O Maurício Zayat mandou mensagem aqui: precisam de mim? Eu falei, pode vir. Vamos. Inclusive, hoje estive conversando com o Maurício. Ele tá muito eufórico, tá muito animado. Tá feliz, o Maurício, com o Fluminense, né? Ganhamos bem. E ainda jogar mais vezes com o Flamengo. Vamos ganhar novamente. Você falou jogar mais vezes. Torcedor do Flamengo sabe disso, do Fluminense também. Em 12 partidas, desde 2021, ou 19, agora não me lembro, jogaram 12 vezes, Fla-Flu. Sabe quantas vezes que o Flamengo ganhou? Quantas? Só 4. E o Fluminense 8. Ixi. Os números... Já ficou freguês, né? E nós temos que falar também do dinizismo, que finalmente levantou seu primeiro caneco. Nós vamos falar sobre o dinizismo logo após o intervalo comercial. Panorama Esportivo, oferecimento daquele lugar que tem as melhores comidas da região. Sim, estamos falando de Fogão Caipira. Hoje, Paulo Júnior, primeiramente quero saber, tá com fome? Rapaz do céu, Deus de ontem. Mas muita fome? Bastante. Bastante mesmo? Então, saca só o que tem hoje no Fogão Caipira: tropeiro, filé de pintado à milanesa, alcatra cebolada, um pernilzinho à pururuca, vai? Que delícia, hein? Vai. Frango grelhado, frango à moda da casa, canelone de presunto e mussarela, tagliatelle ao molho de espinafre e muito mais. Fogão Caipira, você sabe, fica ali na rua Major Anacleto 87, aqui no centro de Guaxupé. O WhatsApp do Fogão é 991790476. Fogão Caipira, com sua irresistível comida mineira. Voltamos já com o Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo.
Rádio Clube. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Vem aí! Pela primeira vez em Guaxupé, Grupo Catinguele ao vivo. Seu corpo é o mar por onde quero navegar. E no meu colo te ligar. É dia 11 de março, no Clube Guaxupé. Abertura com Samba Trupe. Informações e reserva de mesas no Clube Guaxupé. Ingressos antecipados na Banca Martins e Clube Guaxupé. Catinguele ao vivo, pela primeira vez em Guaxupé. Dia 11 de março, no Clube Guaxupé. Sem ela é o meu pior castigo. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito preço baixo. Peito de frango congelado quilo 6,98. Frango congelado quilo 6,80. A 100 pau peito bovino peça pedaço quilo 19,80. Ofertas válidas até 12 de março. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Mineirão Atacarejo, preço baixo de verdade. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui com o Panorama Esportivo, temos muitas mensagens aqui, pessoal participando com a gente, principalmente por mais um vice do Flamengo. Temos aqui, ó, a nossa amiga Irene Amaral diz o seguinte: bom dia, Panorama, tudo bem com vocês, né? Ver Flamengo e Corinthians perdendo, que maravilha, ótima quinta-feira. Irene, um abraço, minha amiga. Nosso amigo também, o João Carlos, o corintiano, mandou o seguinte: boa tarde, pessoal do Panorama Esportivo, campeão paulista vai ser o Corinthians. Sobre o Vitor Pereira, faço até promessa para ele ficar no Flamengo. Vai, Corinthians, obrigado. Tá fazendo promessa o corintiano já para manter o VP no cargo de treinador do Flamengo, hein? Ah, todo mundo quer que ele permaneça lá, né? Só a torcida do Flamengo que não? A torcida do Flamengo quer pegar ele pro pescoço lá, viu? Então, Paulinho, mas eu não entendi, porque ontem o Jefão mandou um áudio pra gente, inclusive, falando. O Jefão que hoje vai pra Maceió, por isso que ele não tá participando. Então tá tranquilo. Ele tá viajando. Vai com a cabeça inchada. Vai com a cabeça inchada, isso é certeza. Só que tem um porém. Ele falou que a imprensa que estava piorando os casos por conta do Corinthians. Eu acho que o Vitor Pereira está se complicando sozinho, gente. Ah, não é a imprensa, é claro, né? Você pega um time do nível do Flamengo, que tem muita torcida, tem muita torcida a favor, tem muita torcida contra. Então a equipe não começa a vir bem, é claro, isso aí é um prato cheio para a imprensa. A imprensa ela quer agitar mesmo, isso aí é claro. Então, e o pessoal parece que está entrando na pilha.
né? Tá entrando aí na pilha da imprensa. Você viu o teu amigo lá ontem, né? Que entra pra jogar bola e joga 1 minuto só, Felipe Melo? Então, mas aí é questionável também, gente, que eu vou ser um dos caras que eu vou pôr o dedo nessa ferida. O Felipe Melo entrou, ele não tocou na bola e ele foi expulso. Só que, ao meu ver, Evandro, ele entrou, claro que ele gosta de uma confusão. Na hora que começou o empurra, o Gerson chuta o Giovani, o jogador do Fluminense, que estava no chão. Então, pra mim, o primeiro passo era cartão vermelho pro Gerson também. Ele deu só amarelo pro Gerson. Ele deu amarelo pro Gerson e o... Que foi o que começou a briga. Que começou o problema. Só que aí o Felipe Melo chega para separar. Ele chega calmo, ele chega para separar. Na hora que vem, ele toma um empurra, aí ele sai do corpo. Aí ele dá aquele ataque dele e tudo mais. Só que, você pode ver, ele só deu ataque porque teve gente que chegou também dando, empurrando ele e tudo mais. Ou seja, se ele foi expulso pela reação, alguém teria que ter sido expulso pela ação. Então, pra mim, o juiz ele não foi legal nesse lance ontem. Pra você, ele deveria ter sido expulso ou não, João Augusto? Rafael, eu com seriedade, eu vou assim, não vou, assim, respeito aí a sua opinião, mas eu penso um pouco diferente. O passado do Felipe Melo, desde quando ele iniciou a carreira dele, ele já é um jogador marcado. Ele chegou assim. Então ele foi expulso pelo histórico? Não. Por tudo, Rafael. E ontem é a mesma coisa. Você entendeu? Ele chegou mansinho e você chega bravo. Não, peraí. A gente não tá falando de suposição, nós estamos falando do lance do que aconteceu. Primeiro ponto que eu lhe pergunto: por que ele foi expulso então? Você acha que ele foi para separar? Eu te perguntei. Não, eu acredito que não. O histórico dele, o momento dele, do Felipe Melo, é a mesma coisa. Então ele foi expulso pelo histórico. Marcado. Então ele foi expulso pelo histórico. Todos os juízes, quando o Felipe Melo entra em campo, já sabe que se ele dá uma chegada, gente, ele vai complicar o jogo, ele vai fazer confusão. Ele foi expulso. Na minha opinião, se estivesse apitando, gente, eu também expulsava ele. Você expulsaria pelo quê? O que ele fez para merecer o cartão? Você acha que ele foi só para separar, para minimizar a coisa? Eu vi ele chegando para separar. Você está imaginando, supondo que ele foi para separar. Você está supondo. Você está brigando com imagem, João Augusto. Não, senhor, Rafael. Você está brigando com imagem. Olha, também vi as imagens. Então, aí na imagem, então, se você viu, fica claro, e vocês dois podem meter o bedelho na discussão aqui, pelo seguinte: fica muito claro que ele chega separando, ele não chega provocando nem nada. Só que aí depois que tem uma ação sobre ele, aí ele sai do corpo. Por que ele toma vermelho e o outro cara não? Então, veja bem. Ele chegou para separar, fica claro. Mas, Rafael, todos os jogadores são conhecedores do raciocínio e do temperamento. Do temperamento do Felipe Melo. Então ele foi expulso pelo histórico. Pensam que às vezes ele vai separar, todo mundo já pensa que ele vai para complicar, para agredir a realidade. Então me responda, ele foi expulso pelo histórico? Ajuda muito, Rafael. Um jogador que não é Felipe Melo. Então por que o jogador se ajuda? Qual foi a causa factível pelo cartão vermelho? O Gerson, você considera um jogador bravo, um jogador de temperamento? Claro que não. Difícil? Então. Só que para mim o Gerson deveria ter sido expulso. Ele chuta o Giovani que estava no chão. Rafael, se me permite, deixa eu entrar aí na discussão. Eu acredito que o passado do Felipe Melo, ele ajuda o árbitro, se for numa decisão, o árbitro está na dúvida, foi ou não foi, aí eu acho que o passado ele ajudaria. Agora, não necessariamente no que aconteceu ontem. Não era realmente para expulsão, ele não fez nada para ser expulso. Agora, a gente não sabe se ele falou alguma coisa. Ele pode ter falado alguma coisa para o árbitro. Né? Você entendeu? Ele pode ter falado, e isso a imagem não mostra. Então ele pode ter falado alguma coisa e aí o árbitro então deu o cartão vermelho. Tanto é que ele faz o gesto pro árbitro ir no VAR para ver o que ele fez. Sim, ele deve ter falado alguma coisa pro árbitro ter expulsado ele, porque no lance ele não tinha como expulsar. Tá, então vamos lá. Vamos continuar nessa discussão que o João Augusto está tentando aqui defender e não conseguiu. Gaguejou 3 vezes e não conseguiu. Ô Evandro, o que foi a causa da expulsão do Felipe Melo? Eu acho que ele foi expulso só porque ele estava no meio do bolo. Assim. Então, eu acho que ele errou. O juiz, não que errou, mas ele tinha que ter expulsado o Gerson, que foi que começou a confusão.
Depois que a turma junta lá, e eu acho que ele viu primeiro que tava lá o Felipe Melo, mas eu acho que o Felipe Melo foi pra separar ele. Aí na hora que terminou o jogo, aí o Felipe Melo foi, né, falou que o árbitro era um mau caráter, não sei o quê, que ele tava indignado pela expulsão. Só que aí vamos falar agora do dinizismo. Rafael, deixa eu só completar. Não. Falta de respeito com o árbitro. Por quê? Como pressionou o Paulo Júnior, ele mostrou um quadradinho assim, vai lá no VAR ver. Para com isso aí, respeita o árbitro aí. Peraí, tá mandando eu ir lá. Tô vendo aí pra você. A falta de respeito pra mim tá muito mais em chamar ele de mau caráter do que ele falar pra ir no VAR, João. Aí é falta de respeito duplo. Tinha que dar 2 cartões vermelhos pra ele. Tem dó. O cara não sabe. Você viu o jogo mesmo? Você tem certeza? Tô falando, porque isso, velho. Tem certeza absoluta? Felipe Melo é cheio de arrumar confusão. Desde o início, quando jogar no Cruzeiro, gente, ele é rebelde, ele é agressivo. João, é o primeiro cartão vermelho que ele tomou no Fluminense em 46 jogos. Eu não gosto. Fique bem claro. Mas ele não entra jogando. Que fique bem claro. Eu não gosto do Felipe Melo. Também não gosto, acho que é um puta de um xaropão. Só que o que acontece? Ele ontem, a gente tem que fazer justiça, gente. Ontem não era pra isso. Você continua não gostando do futebol dele. Eu não gosto dele, não. Eu não gosto do futebol dele. Não, ele é um xarope. O juiz não pode toda vez que o Felipe... Tudo bem, ele tem seus stories, mas toda vez que o Felipe Melo jogar, mesmo que ele tivesse claro que não tomar pode. Cartão por causa do Lógico histórico. que não. Não faz o menor sentido. Lógico que não. O João Augusto não sabe nem o que falar, piora a discussão. Não. Felipe Melo foi injustamente expulso ontem. Nós temos áudio aqui do nosso companheiro Marcos Salomão. Mandou pra gente, Falou que amanhã tá de volta. Flamengo é vice de novo, meu Deus do céu. Ficou no cheirinho outra vez. Aos flamenguistas eu só posso dizer uma coisa. Valeu, Marcão. Obrigado pela participação. Quem mandou a mensagem pra gente também, João Augusto, foi o Claudião. Cadê o Claudião? Vamos ver, aqui ele mandou. Rapaz, a bancada, não é o problema, é o técnico. O problema é jogador. O Flamengo não tem jogador. Ele quer comprar mais ainda pra quê? Gastar dinheiro à toa? Alô, obrigado. Mas vocês acham que o problema é jogador? Ou esse time ganhou tudo? Eu concordo com ele numa coisa. Hora de renovação. Aí eu acho que é fundamental. Um grande abraço ao Cláudio, está sendo com a gente, né? Mas eu também vou pensar um pouquinho diferente do Cláudio aí. Eu ainda continuo. Gente, olha o time, olha o elenco, o grupo de jogadores. Nós estamos cansados de falar. É uma seleção. Está faltando alguém para administrar, tomar conta desse time. E o seu VP, Vitor Pereira, ele é fraco. Isso é recalque teu. Eu sei que você é recalcado. Não, Rafael. No Corinthians, com seriedade, ele fez até um bom trabalho. Antes de ir para o Flamengo, falar aquelas besteiras, aquelas ignorâncias que ele fez, enfim. Mas no Flamengo ele se perdeu. No Flamengo, o Vitor Pereira errou toda hora. Você está aí, na formação que ele colocou diante do Fluminense, sacando essa cacetada de jogadores. Tem uma mensagem pra você aqui, o Thiago mandou. João, lembra de quando ele tava no Palmeiras e sempre ganhava do teu Corinthians? Isso aí é ressentimento. Eu também acho, eu concordo com o Thiago. Você tá bicudo porque o Felipe Melo ganhava do teu time. Não, a gente tá falando aqui, né, como analisando. Você não analisou nada, você só gaguejou. Como pessoa, até conheço pouco aí o seu VP. Agora, como profissional, gente, ele errou no Corinthians, deixando o Corinthians, e está errando direto no Flamengo, com essa constelação, com essas estrelas que tem o Flamengo. Só está dando bote errado, gente. Paulinho, Walter Amaral mandou áudio pra gente, Boa tarde, pessoal do Panorama. Boa tarde, galera da Clube, tudo bem? Ô, Rafael, o Felipe Melo tá igual aquela criança, né? A mãe bate nele e fala, eu não sei porque que eu tô te batendo, mas você sabe por que tá apanhando. Coitado, não tinha culpa e foi expulso. Pior que é verdade, Amaral. Mesmo não tendo culpa. Exatamente. Ele tem razão, não tem não, Paulinho? Tem razão sim, em partes. Agora, em relação também à equipe do Flamengo, conforme aí o ouvinte esclareceu, o Flamengo tem um grande plantel. Qualquer jogador do Flamengo, qualquer um, né? Ele joga em qualquer time brasileiro que é um jogador do Flamengo. O problema é que não está encaixando
defesa não tá se portando bem, conforme a gente tá cansado de falar. Eu acho que tá faltando um ajuste, porque o time do Flamengo é bom. Tá louco, é o melhor elenco que tem no Brasil. Não resta dúvida, a gente não tá falando do time do Flamengo, a gente só está falando que o que não está acontecendo. Mas você tá doido aí, o time do Flamengo é um timaço, quem que não quer? É uma seleção. Eu quero qualquer jogador, qualquer reserva do Flamengo para jogar no meu Cruzeiro, qualquer um. Hoje, de bate-pronto, eu digo 3 ou 4 reservas do Flamengo que seriam titulares no São Paulo. Exatamente, qualquer time. O próprio Marinho, o próprio Cebolinha. Everton Ribeiro, banco. Você tá louco? Ele seria titular absoluto. Mas veja bem, Rafael, gente, é espetacular, sensacional esse elenco do Flamengo. O que tá faltando pro Flamengo ser melhor? Ganhar os títulos. Tá na cara. Treinador. O Elvander manda um áudio pra gente também. Boa tarde, turma do Panorama Esportivo. Um abração a todos. Cravei para vocês ontem, o Fluminense ganharia do Flamengo. E deu no que deu. Eu acho que o Flamengo tem que ser totalmente reformulado. A começar pelo técnico, a começar também pela própria diretoria, né? Que às vezes vem fazendo muita lambança. Os jogadores também têm culpa nisso tudo. Porque eu acho que eles que jogam, o treinador pode até escalar errado, errar numa coisa e outra, mas eles estão dentro de campo, eles sabem jogar futebol e ganham muito bem para isso, entendeu? Então minha opinião é essa. Um abração a todos, até mais. Obrigado, amigo, obrigado. Ele tinha falado ontem mesmo, ele cravou aqui que o Fluminense seria campeão porque o Flamengo era uma constelação sem brilho. Então, o Flamengo, assim, se a gente parar para pensar, saiu uma pesquisa que é difícil os times brasileiros se manter no topo, né? Porque é difícil, quando o cara tá perdendo, é difícil você motiva ele para ganhar. E quando, igual o time do Flamengo, era para ele ter a hegemonia do futebol brasileiro, ganhar tudo. Mas não consegue fazer esse elenco jogar bola. Como é que você faz com um cara que já ganhou tudo? Você tem que correr mais ainda para você ganhar de novo. Evandro, é o famoso não é difícil chegar, o difícil é se manter. Exatamente. O Rafael Ouvinte passou um zap pra mim agora aqui e é interessante, eu concordo com ele, viu? O Marcelo. Ele falou o seguinte, a única solução para o Flamengo, vai lá, pede perdão, desculpa do Dorival Júnior, traz ele de volta, põe no time, melhorou o time. Eu concordo, João Augusto, com ele. É a saída? É a saída do Flamengo. Não, eu acho que assim, isso aí é uma situação que nós vamos realmente ter que debater. Inclusive, temos aqui um reforço para o próximo bloco, que eu tenho certeza que vai dar a solução para o Flamengo. Antes do intervalo, posso fazer uma pergunta? Vai. Qual é a novidade que vocês estão discutindo aqui? Teremos a solução... Qual a novidade? Qual a novidade? Aí, a torcida do Fluminense chegou em peso no nosso... 90% da torcida. Rápido intervalo e voltamos já, Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, frenfilados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa,
Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5.841. Fone WhatsApp 3559-6789. Toninho imbatível. Lombo suíno congelado, pacote apenas R$17,99 o quilo. Acém bovino peça, só R$27,99 o quilo. Cerveja Antártica original 473 ml, só R$4,49. Se beber, não dirija. Limpador Veja multiuso 500 ml, exceto Power Fusion, por apenas R$3,99. Vem aproveitar as ofertas imbatíveis do Toninho em Guaxupé, na Avenida Capitão Martimiano Prado e Conde Ribeiro do Vale. O ano de 2024 já chegou na Viamonte Renault. Seu automático está aqui com as melhores condições. Duster e Oroch 2024 à pronta entrega, com as 3 primeiras revisões gratuitas e sorteio de R$200 mil entre nossos clientes. Não fique de fora. Vem para a Viamonte Renault, a sua melhor direção. Clube FM. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com o Panorama Esportivo. Pronto, voltamos. Voltamos e agora sim vamos discutir. Vamos discutir os próximos passos. Eu vou falar uma coisa pra você. Pena que o ouvinte não consegue participar do intervalo, que o intervalo aqui tá sendo melhor do que o ao vivo, viu? Porque aí fala a verdade mesmo. Pois é, sem filtros. Maurício, como foi o jogo ontem? Você gostou, adorou, ficou um pouco constrangido? Como que você avaliou o jogo? Foi um jogo normal. Tudo normal? Normal. Tudo normal no Rio? Não, brincadeira, gente. Poxa, não, isso tá muito manso. Não, a realidade é a realidade. Se você falar assim, põe um time do Fluminense, põe um time do Flamengo, já perdemos. Se você puser o time, os jogadores do Flamengo, os jogadores do Fluminense. Vocês estavam falando na hora que eu tava vindo que os reservas serviam pra qualquer time. E vou até falar pra qualquer seleção, que tem jogador reserva do Flamengo que faz parte da seleção brasileira. Não, o lateral Varela, da Uruguaia. Então, aí você pergunta pra mim, a culpa é do, como é que ele chama? O Vartão lá, né? O Vitor Pereira. Né? O Vitor Pereira. Não é culpa dele. Não é. Faz quanto tempo que o Flamengo tá perdendo até com o Dorival, ué? O Maurício gostei do Vartão. É Vartão, Vitão, sei lá como é que ele chama. A culpa não é dele, a culpa pra mim é alguma coisa que acontece ali dentro. É a soberba? Cara, como que você pode ter uma soberba se você já não ganha faz tempo? Ah, mas ele é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Tudo bem, mas do Carioca ele não é, é um título que não vale nada, mas eles disputam. Então sai, se não vale nada, por que disputa? Por que pôs os jogadores melhores pra jogar ali? Começou o campeonato só com reserva, né? E aí no final aí ele vem? Ontem não tinha. Eu continuo achando, sem brincadeira, eu acho que o Flamengo, sem dúvida, é o que tem os melhores jogadores. Pode ser que eles não tenham, estão tendo a técnica necessária para vencer. Eu acho que não existe um entrosamento entre os jogadores ali. Agora, isso pra mim é motivo de muito orgulho e de muita alegria. Não vou negar pra você. Mas é claro que se o Flamengo entrar no eixo, é aquela história, igual eles estavam falando naquela época, é outro nível, né? Outro patamar, né? Então, só que por enquanto eles estão abaixo do nosso, né? Então, enquanto tá assim, pra mim tá bom. O Maurício, inclusive, ontem eu disse aqui, momento, indiscutivelmente a seleção que é o Flamengo, você posicionou muito bem, mas o momento do Fluminense, gente, está acima, é superior ao Flamengo. Então, mas começou o campeonato uma draga. Ele começou ruim, ele foi evoluindo, tanto é que o último jogo dele, que foi contra o Bangu, se não me falha a memória, foi uma melhor apresentação dele até ontem. Eu também achei. E ontem, o primeiro tempo, eu não gostei do Fluminense. O primeiro tempo foi uma tristeza. Eu punha na Band, eu punha na travessia. Aí eu saía da travessia e ia pra Band. Aí por fim eu já não sabia mais se eu tava torcendo pro Ari fazer gol, mas o Ari era da novela. Foi, põe a brisa. Não, a brisa é da novela. Tava uma zona. Mas tava difícil de assistir. Tanto é que no final, vou ser sincero pra você, eu assisti no rádio. Porque no rádio você fica na imaginação. Aí você fala assim, agora pegou, agora defendeu. Tá? A hora que começa aquela briga, aí eu pus pra ver a briga. Aí não tem como chegar aos 45 do segundo tempo, o Fluminense ganhando e não ter uma briga contra o Flamengo. Na última foi até o Fred que foi expulso junto com o Bruno Henrique.
Então é aquele pega que tem, mas volto a falar, cara, claro que a gente vive um momento. Eu brinco com o Coelho no final do ano passado, que ele falou assim, você fica falando, não, eu tenho que aproveitar minha fase. Pode ser que o ano que vem eu caia pra Série B, pra Série C, pra Série D, eu vou ter que chorar e ponto final. Então, enquanto você puder sorrir, sorria. Hoje estou sorrindo. Um beijo pra Miriam Reis. Virir, meu primo amado, querido do meu coração, que é acima de futebol e de política, te amo muito, Virir. Ó, uma situação, Fluminense com Marcelo, o quanto vai ser representativo a volta do craque? Então, eu acho que o Marcelo soma muito pro Fluminense. É um jogador que, embora com a idade que tem, eu acho que vai vir para fazer diferença no Fluminense. Eu acredito muito nele, eu acho que põe até uma certa moral a mais no time para entrar na Libertadores. Eu acredito que o Marcelo vem para fazer a diferença sim no Fluminense. O João já quer que ponha o Marcelo no meio campo, igual o Daniel Alves jogou no São Paulo. Pelo amor de Deus. O João já quer o 10 já. Não, mas a qualidade técnica dele, pela estrutura, né, do Marcelo, vai somar muito no Fluminense. Não, é facinho. Coloca ele para fazer o trabalho, o desempenho dele, no avanço, coloca um para repor, para buscar a vaga, o lugar dele. Gente, o Marcelo vai ser um dos grandes nomes. E ele apoia demais, ele sobe muito. Imagina o tanto de bola que ele vai colocar para Cano, John Arias e Keno. Ele vai somar muito no Fluminense. O Maurício foi muito positivo. Olha quem apareceu. É triste falar, mas o futebol carioca é uma vergonha. O Flamengo não tem mais nenhum título para disputar. Não aguento mais. Boa tarde, pessoal do Panorama Esportivo. Um abraço e tchau, obrigado. Adelino. Flamenguista, mandou. Ó, o João Carlos manda pra gente: a traição tem preço. O que você planta, você colhe. Não sou contra o Vitor Pereira, não. Apenas sou contra a traição dele com o Corinthians. Mas pra ter um traíra desse, é melhor ele ficar lá em Portugal. A sogra dele foi a desculpa dele. Ele falou que tem muito dinheiro, mas pra sair do Flamengo ele quer que o Flamengo pague a multa pra ele. 15 milhões a multa, Paulinho. Ele não tá, né? Tá errado. Ô, Rafael, e o Flamengo, eu acredito que o Flamengo ele vai fazer um limpa, né, nesse seu elenco no final do ano agora. Porque tem 8 jogadores que o contrato termina agora no final do ano. Quem? Tá? Tem o Davi Luiz, zagueiro, né? Tem o Felipe Luiz, lateral, o Arthur Vidal, volante, Everton Ribeiro, que é o meio campista, Bruno Henrique, atacante, e o Marinho. Todos, contrato o Marinho vai embora pro Bahia agora. O Felipe Luiz não sai, não. Eu acredito que ele fica. Ele inclusive está viabilizando para seja um assistente da categoria de base, para fazer a ligação base do time titular. Eu acho que o Flamengo vai fazer um limpa realmente nesse final de ano. Então, isso é bom, porque faz um limpa, demora 3 anos para poder. A Celina, olha só, a Celina Madeira disse pra gente o seguinte, que ela ficou triste, ela é palmeirense, mas ficou triste com a derrota do Flamengo. Que isso? O palmeirense triste com a derrota do Flamengo? Sabe quem mandou áudio pra gente também? O Boca, hein? O Boca. Que não pisa mais na esportiva. Não, eu tenho ido no campo, eu não tenho visto. Não. Vamos lá, vamos ver o que ele mandou. Flamenguista. Boa tarde, meus amigos do Panorama Esportivo, ao Clorescer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando em desmanche de time, renovação, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. O jogador de futebol brasileiro é igual um nenenzinho de colo. Se não fizer carinho, os caras não jogam. Até hoje o Flamengo teve 2 treinadores boleiros para poder fazer o trem andar, entendeu? Treinador que é paneleiro. Se for esses outros treinadores aí, não faz o Flamengo jogar. Que foi o Dorival e em 2019 foi o Jorge Jesus. O João Ferpa tá aí, o João Ferpa vai saber o que eu tô falando. Você entendeu? O João Ferpa jogou, eu joguei no Bebedouro, joguei na seleção futsal, joguei em volta de Guaxupé também, que todo mundo sabe, entendeu? Se não chegar e agradar jogador, o treinador cai. Ou eu tô falando besteira, João Ferpa? Ô Boca, obrigado pela participação. Você tá coberto de razão. O único erro é falar que o João jogou. Jogou aonde? Jogou pedra na cruz. Um grande abraço ao grande Boca, né? Não, até hoje não consigo mexer com a gorduchinha, né? Dou tapa fácil na bola. Não tem nem um mês que você foi expulso por arrumar confusão na piscina. Não, mas foi. Tô sabendo. Eu tropecei, enrosquei. Mas, Maurício, se você analisar o que o Boca falou, é verdade. Você pega o treinador boleiro, pega o Renato Gaúcho, ele é brabo e ao mesmo tempo ele é do lado do jogador. O Vitor Pereira,
como eu disse aqui no primeiro bloco, os jogadores do Corinthians, os cobra criados, Juliano, Renato Augusto, esses jogadores detestavam esse senhor. O próprio Juliano disse, ele é difícil, é cara amarrado, é cara fechado, é cascudo, entendeu? Então o jogador, o boleiro, ele quer um pouco assim de saber falar, saber negociar, saber conversar. Precisa carinho, sim, o jogador. Pois é, uma coisa que eu quero falar, eles falando de mudar time, de melhorar, trocar jogador e tal, não sei o quê. Eu quero falar uma coisa, se você for analisar ontem, o nosso goleiro, o Fábio, esqueci o nome dele, sabe? Mas você vê, o Fábio foi dispensado por um time. Foi chutado. Foi chutado por um time. E o time que ele tinha toda a história. Justamente, a história dele hoje é aonde? Tricolor. Vai, Paulo. Boa tarde, Paulo Júnior. Você tava dormindo? Tava demorando, viu? Não, só pra cutucar. Aí o Boca que falou aí, né, de desmanche de time, cara, é igual carro de madame ou carro de milionário. O cara bateu o carro, não quer mais saber coisa. Joga pro leilão, vai nós tudo lá pra comprar aquela porcaria que ele acha que é uma porcaria e transforma num carrão. É a mesma coisa, se o Flamengo desmanchar o time, rapaz, vai ter time louco pra comprar uma série de jogadores. Você tá louco. Esses 8 meses aí que ele vai vencer o contrato, eu quero no Cruzeiro. Qualquer um. O Toninho Hollywood manda pra gente: Marcão, pode rir, reza pro Palmeiras passar pelo São Bernardo, senão segunda você nem aparece pra trabalhar. É verdade, Marcão não aparece mesmo não quando acontece. E aí o Toninho ainda mandou pra gente: Marcão tá parecendo eu. Se o Fluminense perde, eu não passo nem na porta da rádio. Ele diz que é fase, que daqui a pouco as coisas vão melhorar para o Flamengo. Faz tempo que não ganha do Fluminense mesmo. Mas quanto tempo o Fluminense não ganha um brasileiro? E quanto tempo o Fluminense não chega numa final de Libertadores? Muito menos do Posso falar assim, quem que é que perguntou? Toninho Hollywood. Ô, Toninho Hollywood, vou falar pra você. Bom, quem não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2012, então nós estamos com 11 anos engolindo isso aí. O final da Libertadores, nós podemos lembrar você que foi em 2008. LDU. Então eu falo assim, realmente, mas eu vou falar pra você, mas nós somos um time pequeno, né? A gente não pode ser comparado com o time de vocês. Então a gente vai lutando pra tentar chegar. Por enquanto estou sorrindo. E o Filipão mandou pra gente a mensagem falando sobre Gabriel Pirani, que foi fundamental na virada do Fluminense ontem, Rafael, antes que eu me esqueça, só mais um detalhe. Gabriel Pirani voltou pro Santos, depois de ter jogado no Cuiabá. O Odair Helman falou que conhecia o elenco e que ele ia ser o 10. Ele jogou 25 minutos no Santos e não serviu para nada. Foi dispensado. O Diniz, que já trabalhou com ele, contratou, levou ele pro Fluminense. Ele foi apresentado a semana passada. Ele entrou no primeiro minuto do segundo tempo contra o Flamengo. Ele deu a assistência e o gol do Thierry, fez o gol do título. Será que o Odair Helman sabe o que ele está falando? Ou será que foi um mero lance do acaso? Fala aí, João, quero ver tua resposta agora, João. Grande abraço aí ao Felipe. Na verdade, o futebol hoje jogador, treinador, é chamada a palavra trairagem. Às vezes o cara merece, é bom jogador, mas o treinador não vai com a forma dele, com a pessoa. Gente, é a verdade, é a realidade. Não vai com o sistema, com a pessoa, saca, bota de molho, fica como opção. Agora, o Pirani está aí. Trabalhou com o Diniz gosta do trabalho dele, do jogador, levou para o Fluminense, deu no que deu. Agora, o seu Odair Helman, treinador do Santos, precisa reavaliar o seu conceito em se tratando de pessoal dos jogadores. Por falar em... Vamos lá. Não, mandar um abraço pra Luciana, corneteira da De Pascoal. A Lu tá lá ouvindo a gente. Lu, beijão pra você, beijão pro Toninho aí, viu? A Lu torce pra que time? Ela é igual o Galvão Bueno, sabe? Ela é politicamente correta. Então eu acho, até hoje eu não descobri não. O Toninho vai contar pra nós, né, Lu? Vamos descobrir então, pra quem ela torce. Meta. Meta para 2023. Falando em 23, temos que falar de 2024. Você sabia que 2024 já chegou na Via Mão do Renault? Não 2024 conta. Já chegou. Não, tem cabimento. Modelo 2024. Exatamente. Caramba. Então já tem lá a nova Duster, um SUV robusto para todos os caminhos, seja na terra, seja no asfalto, seja na cidade, por apenas R$ 118.900. E mais, tem a pronta entrega. Essa história de, só daqui 3 meses, lá na Via Mão do Renault, não acontece. E mais, a Oroch,
que oferece mais força, mais conforto e mais desempenho com parcelas de R$ 2.286 por mês. Só que essa não é a melhor parte. A melhor parte é que você comprando um carro na Viamonde Renault, você terá 3 revisões gratuitas e ainda um sorteio de R$200 mil. Ô, louco, Paulinho tá doido. Paulinho tá doido. R$200 mil. Você pode comprar quase 2. Ué. Consulte as condições da concessionária ou pelo WhatsApp 35991190005. Falei pra vocês de Viamonde Renault. Rápido intervalo e voltamos já com Panorama Esportivo. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Cuide do seu bem mais precioso, a sua segurança e da sua família em primeiro lugar com a Infotronic Segurança Eletrônica. Monitoramento 24 horas, alarmes, câmeras, cercas elétricas e rastreamento veicular. E mais, adquira o autorrastreamento veicular e tenha vantagens exclusivas para o seu veículo. Infotronic Segurança Eletrônica. Fone 3551-6430 e o WhatsApp 99202-9829. Seja você também Infotronic e garanta mais tranquilidade e segurança para você e sua família. Eu sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Eu também sou Infotronic. Passe bons momentos com a família e amigos, saboreando a melhor comida de Guaxupé e região no restaurante Fogão Caipira. Há mais de 25 anos, servindo as famílias guaxupeanas com o que é de melhor na culinária brasileira. Comida mineira e contemporânea, frango grelhado e picanha uruguaia. Faça uma visita e comprove a variedade do cardápio. Atendimento de domingo a domingo. Fogão Caipira, Rua Major Anacleto, número 87. Fone 3551-2335. Referência no mercado de condutores elétricos, a JF Páscoa é sinônimo de qualidade garantida nos produtos produzidos e excelência no atendimento aos seus clientes. Empresa especializada na fabricação de fios de cobres esmaltados e retangulares, trem-filados de cobre, vergalhões de cobre e carretéis de plástico. A JF Páscoa possui uma ampla rede de distribuição para atender todos os segmentos do mercado. Entre em contato e solicite o seu orçamento. JF Páscoa, conduzindo ao futuro. Avenida João Francisco Páscoa, 5841. Fone WhatsApp 3559-6789. O que você gosta de ouvir, toca aqui na sua rádio. Clube FM. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube FM com Panorama Esportivo. E hoje é dia de festa, né? Claro, nós vamos lá fazer um churrascão. Parabéns, Toninho Boiadeiro. Toninho. A Luciana tá aqui mocosando, não contando pra gente, mas você pode mandar um zap aqui, viu, Lu, falando onde que vai ser a festa. Eu fiquei sabendo, lá na De Pascoal, lá no fundo? Eu não sei, eu acho que ela vai fazer lá na roça. Ali, entendi. é sentido Guaranese. Churrasco, todo mundo convidado? Nossa, eu vou te mandar as fotos do último que ela preparou. Cerveja e carne à vontade pra todo mundo? Menos pro Toninho, porque ele não bebe. É verdade. Toninho, parabéns, meu amigo. Felicidades pra você, viu? Tudo de bom, meu goleiro. O goleirão pega muito, Rafael. Pega, dá um grande abraço ao Toninho aí. Parabéns pelo mais um ano de vida, pelo aniversário. Vamos lá, bora falar de Copa do Brasil? Vamos lá. Tivemos ontem mais alguns jogos válidos pela segunda fase da competição. Jogando lá em Santa Catarina, Camboriú perdeu para o Bahia 1-0. O Remo bateu o São Luís por 2-1. E o Tombense teve uma ajudinha do árbitro, bateu o Retrô de Pernambuco por 1-0 e levou 2.100.000 na sua conta, nos seus cofres. Jogos de hoje, vamos lá. A bola rola nessa quinta-feira no Estádio dos Aflitos, 19 horas, Náutico e Vila Nova de Goiás. Outro jogo que acontece hoje é na Vila Belmiro, o Santos encarando o Igatu.
Iguatu. Fechando no estado de Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão e São Raimundo de Roraima. Uma análise rápida sobre ontem. Paulinho, o que aconteceu lá no Soares de Azevedo, a Tombense contra o Retrô? Olha, operaram o Retrô. Eu vou falar uma coisa pra você, pessoal, às vezes desce a lenha aí no VAR, tudo, inclusive eu já critiquei bastante o VAR, mas o VAR veio para fazer justiça ao futebol, horas. Porque o que aconteceu ontem com esse jogo da Tombense e a equipe do Retrô é brincadeira. É brincadeira porque valendo classificação, valendo aí muito dinheiro, e você vê um trabalho seu indo pro ralo por uma falha de um hábito de futebol, esse Paulo Roberto Alves Júnior aí, que nem sequer foi lá para consultar a bandeira, para dialogar, para ver realmente o que aconteceu. Inclusive já foi suspenso. Já foi, mas teria que ser suspenso definitivo para nunca mais apitar jogo de futebol, porque 2 jogadores da equipe do Tombense se trombaram um no outro. Foram 3 jogadores da Tombense. Ele deu pênalti, João Augusto. Olha, uma coisa monstruosa. E o Alexandre, que não tem nada a ver com o Peixe, foi lá, bateu, o goleirão ainda foi certinho, pulou no canto direito, fez a defesa. Só que no rebote não teve a retaguarda da zaga, que voltou para aliviar, e o próprio Alexandre bateu pro fundo do gol, fazendo 1-0 para Tombense. Mas realmente, olha, eu fiquei com pena e com dó dessa equipe do Retrô. Você via a fisionomia dos jogadores, da comissão técnica. E outra coisa, o pessoal foram reclamar com ele, Rafael, eles estão distribuindo cartão ainda amarelo, cartão para todo mundo da equipe do Retrô. Então foi brincadeira esse jogo aí, ó. Nada contra Tombense não tem nada com isso. Ela fez a parte dela. Mas foi beneficiada, né? Ela foi beneficiada, mas o erro gigantesco, grotesco, foi do árbitro da partida. Ô Evandro, inclusive o atacante da Tombense, ao ser indagado, foi pênalti ou não foi? Pela TV que fazia a cobertura do jogo, né? Ele dá uma risadinha e fala assim, se o juiz deu, foi. Aí você abre precedentes para falar que foi manipulado, que o juiz foi comprado, abre precedente para essas coisas. O lance é tão bizarro que não tem como o juiz ter dado. João Augusto, VAR, hoje é necessário em todos os jogos no Brasil? Rafael, eu entendo que em todas as competições, indiferentes que sejam ela, tem que se virar. O VAR, hoje a tecnologia, como posicionou muito bem o Paulo Júnior, gente, ele vem para ajudar, para contribuir. Você pode ter certeza. No futebol europeu, o VAR hoje já está muito rápido. Às vezes no Brasil tem alguma deficiência no tempo que demora, mas se demorar e fazer o certo, gente, tá tudo normal. Agora, num jogo nem esse de ontem, gente, se tivesse o VAR, eu diria para você que esse pênalti, ele não aconteceria no caso aí que o árbitro deu. Agora, esse árbitro aí, eu preciso ir no oculista, ele tá ceguinha. Ô Maurício, mas tem um porém aqui também. Você imagina, 2 milhões e 100 mil reais nos cofres do Retrô. O quão significativo seria? Ô Rafael, pra falar a verdade, não entendi nada que você perguntou. Porque quem passou pra terceira fase ganha 2 milhões. Não, eu sei. Não, eu acho assim, igual hoje, enquanto não tinha, passa batido. A partir do momento que tem, e um campeonato no qual é um dos mais rentáveis que tem no Brasil, eu acho que indiscutivelmente tem que ter. E a partir, acho que da próxima fase já tem o VAR. Então. Mas as 2 primeiras... Pois é, mas envolve muito dinheiro. O valor que você está dizendo caro. É um valor que para os clubes pequenos que estão aqui nesse momento é um absurdo. Igual o ano passado, o Pouso Alegre, ele chegou a faturar, se não me falha a memória, até onde ele chegou, eu acho que foi algo em torno de 2 milhões, se não me falha a memória. Quando ele... Isso muda o time para o outro ano. Ó, segundo o jornalista Marcel Riso, da UOL, ele diz que o clube desembolsa em torno de 28 mil reais por partida para ter a estrutura do VAR. É muita coisa, gente. Pois é, mas aí é que tá, né? Eu acho que é aquela lei Robin Hood, né? Isso por um time grande não é nada, mas por um time pequeno é uma folha de pagamento. Eu acho que eles tinham que ter uma compensação disso, mas para que, um exemplo, nos jogos das semifinais, que 28 mil para cada time não vai ser nada, e isso custeasse essas primeiras fases da Copa do Brasil, fazendo com que não tivesse um acontecimento igual esse de ontem. No caso, ontem eu também tinha que arcar com esse valor para ter o VAR. Sim. Mas aí é dura. É complicado. Bom, pois é, mas hoje pagaria, né? Hoje pagaria. Pagaria até 2 vezes. O próprio Retrô poderia desembolsar 2 milhões e 100. Justamente. Libertadores da América. Rafa, só para concluir o raciocínio, eu acho que no valor da premiação que vai passar, um exemplo, passou o como é que chama o time? Tombense. Não, o outro. Retrô. O Retrô.
mesmo a Tombense, você tiraria esse valor da premiação seguinte e pagaria o VAR. Eu acho que seria o mais justo de tudo, gente. Se você vai disputar 2 milhões e você precisar pagar 30 para você ter certeza dos lances, eu acho que isso aí, o próprio campeonato tinha que pagar sim e diminuir a premiação. Só para concluir, a folha de pagamento do Retrô gira em torno de 295 a 300 mil reais mês. Então isso aí daria para pagar quase um ano de salário. Com certeza não seria fácil, né? Bom, e o valor da folha de pagamento, o VAR é 10%. Exato. É mais um jogador. Exatamente. Terceira fase da Copa Libertadores da América, tivemos ontem o Galo em campo, João Augusto. Aí aconteceram 2 jogos no estádio El Tenante, lá no Chile, Magallanes 1, Independiente de Medellín da Colômbia também 1. E no estádio El Campín, na Colômbia, Milionários 1, Atlético Mineiro também 1. Paulo Júnior, quero que você analise o seu grande rival. Você gostou desse empate do Galo? Olha, o Atlético Mineiro, ele chegou, ele começou a tocar a bola, ele tomou um sufoco, na verdade, desta equipe do Milionários, que é uma equipe que lá ela dá muito trabalho, ela joga muito bem seus domínios, e com o campo lotado, estava chovendo, atrapalhou um pouco aí o desempenho dos jogadores, mas o Atlético, ele começou até bem. Só que depois o Milionário começou a tocar a bola e envolver a equipe do Atlético. Então, o Atlético até na terminar o primeiro tempo passou sufoco contra a equipe do Milionário. Que saiu na frente, né? Saiu na frente e teve a oportunidade de ampliar, Rafael. Se não fosse o bom desempenho do goleiro da equipe do Atlético fazendo grandes jogadas, a zaga chegando e arrepiando a todo momento, o Atlético teria saído com um placar bem mais elástico. Mas o Atlético soube dominar as coisas ali. O Hulk bateu várias fotos, bola parada, que é o potencial, né? É a grande força do Atlético Mineiro, é na bola parada, mas não estava acertando muito a pontaria. E numa dessas o Paulinho pegou um rebote e fez o gol. De cobertura, né? Exatamente, fez um gol. E o Hulk, antes disso, Rafael, ele errou, ele chegou, ele e o goleiro. Ele foi dar essa cavadinha, ele deu a cavadinha, mas a bola saiu à esquerda do goleiro e perdeu um gol. Só uma observação, não foi rebote não, foi uma bola enfiada lá da zaga. Sim, e esse de primeiro que eu tô te falando, que o Hulk perdeu, ele não costuma perder. De 10 ele faz 10, e ele perdeu esse. E depois o Paulinho realmente fez o que o Hulk não conseguiu fazer, fazendo aí o gol e empatando o gol para o Atlético Mineiro, que para mim ficou de bom tamanho. O Atlético traz todos aí as suas vantagens pro Mineirão. Ô Evandro, 1-1 aí para resolver no Mineirão, é um bom resultado pro Galo? É um bom resultado, joga em casa. Ontem nós estávamos falando, né? Onde você falou, né? Que o Atlético tem esse poder forte de ataque, mas não chega na hora de finalizar, fica devendo, né? Acho que aqui no Mineirão vai jogar tranquilo, não pode abrir brecha pro Milionário, né? Porque tomou um sufoco, uma correria. Outro empate é decisão por pênalti. E eles não vão vir jogar aberto para correr riscos. A questão é que o Galo precisa encaixar fora de casa, então joga. É igual, 0-0. Hoje nós temos outro brasileiro em campo, o Fortaleza encarando o Cerro Porteño lá no Castelão. João Augusto, expectativa para esse jogo? Olha, a gente entende que tem o apoio do torcedor, o Castelão é gigante, Fortaleza é sob o comando do Vojvoda, pega um Cerro Porteño, gente. Quando fala em Cerro Porteño, equipe paraguaia, é difícil jogar, são times enjoados, mas eu vejo o momento do Fortaleza soberano, superior, poderá arrancar uma vitória diante do Cerro Porteño. Maurício, pelo atual momento, você prefere que o Fluminense possa vir a encarar na Libertadores futuramente um time brasileiro ou prefere que seja sul-americano? Eu acho que... agora vou falar uma coisa pra você que a gente conversou muito em 2008, alguém que perguntou aí da Libertadores. Eu acho o seguinte, quando você tem um objetivo e você tem competência para tal, não escolha. O que vier você tem que ganhar. O objetivo é ganhar. Mas é claro que eu acho que tinha que vir um sul-americano já de cara pra gente já ir acostumando. Porque o couro fica grosso. Você pega que nada, 2 brasileiros, Atlético Mineiro e Fortaleza, que tem uma estrutura legal. Sim, eu acho que os brasileiros hoje, que estão na Libertadores, é muito mais difícil que alguns sul-americanos. Eu concordo. Mas eu acho que o sul-americano você já vai criando aquele couro mais duro, porque eles vêm diferente, né? Mesmo time pequeno, parece que na Libertadores eles encardem demais da conta. É o caso desse time, né? Esse time do Cerro. Ele está invicto, ele ocupa a 4ª posição do Campeonato Paraguai, 2 vitórias, 4 empates. Então ele não é uma equipe boba. Então o Fortaleza
Ele tem que encarar como se fosse uma decisão de Libertadores. Ô Paulinho, e é um time cascudo, né? É um time que tem camisa, é um time cascudo, é um time que vai chegar, não vai jogar. Igual o Fortaleza passou muito fácil da fase anterior. Não acredito que vai repetir nessa situação. E eu tenho o técnico, o Facundo Sava, e agora, por outro lado, o Fortaleza, né? Tem o Juan Pablo, o Voivoda, né, João Augusto? Então, mas eu até... O Voivoda é o treinador. Eu acredito, exatamente, Eu acredito que o Fortaleza é uma equipe, às vezes aqui nos campeonatos brasileiros ele não se sai muito bem, mas quando se trata de futebol internacional, o Fortaleza ele parece que ele redobra, ele se multiplica. Acredito na vitória do Fortaleza. 2 observações aqui, até pedir uma desculpas para os nossos amigos ouvintes, porque a gente falou rapidamente da Copa do Brasil, fomos para Libertadores e não falamos do jogo do Santos que acontece hoje. E aí eu tinha indagado o Fabinho do Tobão perguntando se o Flamengo ganharia do Santos dele. Ele mandou mensagem. Não ganha não, Rafael. Ganha do Santos, não ganha da Esportiva, não ganha dos times aqui de Guaxupé, não ganha do Bengala. Que fazem, Fabinho? Pelo amor de Deus. E aí o Filipão mandou pra gente uma resenha do jogo do Santos que acontece na noite de hoje. Então a gente volta rapidamente na Copa do Brasil só pra soltar essa resenha do que esperar dessa partida do Santos na noite de hoje. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal da bancada da Clube. Boa tarde, audiência da Clube. Hoje tem Santos, né? Sofrimento garantido. Garantidíssimo, diga-se de passagem. Porque o time tá uma draga. O Odair Helman vem com 2 desfalques certos, que é a ausência do Joaquim, que está com lesão ligamentar, mas não sabe ainda se vai ser necessário cirurgia, e também não vai contar com o Steven Mendonça. Não sei se esse é desfalque ou se esse é reforço, que apareceu uma lesão no adutor da coxa direita. Entra no lugar deles o Eduardo Bauerman, que eu não sei por que saiu, mas entra no lugar. E no ataque, a teimosia segue com o Lucas Barbosa pela esquerda, pela direita, Lucas Braga pela esquerda no lugar do Mendonça e o Marcos Leonardo, que é a única coisa que salva no time na frente. O Ângelo é opção no banco, tá recuperado. O Alisson tá pronto para jogar, mas não foi relacionado. E o Santos ainda teve uma novidade ontem, que foi o pedido do Vinícius Anocelo para ser negociado. Eu só não entendo por quê. O jogador, o Santos teve 13 jogos até agora na temporada, ele foi titular em 3, nenhum dos 3 ele terminou o jogo, quer dizer, não é porque ele teve uma atuação brilhante, é porque ele não serviu para nada dentro do campo mesmo, a verdade é essa e tem que ser dita. Ele machucou contra o Palmeiras e ficou 6 jogos para se recuperar, então quer dizer, ele ficou no banco de fato 3 jogos, e agora está com essa frescura de pedir para ser negociado. O Vasco da Gama pinta como provável destino. O Vasco já tentou contratar o jogador, mas não conseguiu porque ofereceu 32 milhões e o Rueda, além dos 32 milhões, queria o perdão da dívida do Natan, que é um rolo que foi contratado pelo junto ao Boa Vista de Portugal, que devia para o Vasco. Então o Santos assumiu a dívida com o Vasco. Enfim, o Vinícius Anocelo agora deve sair, deve ser negociado. O empresário dele, o Juliano Bertolucci, deve negociar. Se ele for para o Vasco, vai ser por menos. Mas o Bertolucci eu acredito que está trabalhando para mandar ele para a Itália. O Napoli já tinha demonstrado interesse dele e tem mais um time que não foi revelado também do futebol italiano. Então vamos aguardar para ver, né? Agora, Santos e Iguatu hoje é um jogo tão previsível que o Santos em qualquer momento normal da vida ganharia, que não espantaria do Santos ser eliminado. Porque o que vem jogando, se não achar um gol nos primeiros 5 minutos igual achou contra a Portuguesa, o time vai entrar em desespero. E esse time do Iguatu, ele veio para jogar por uma bola, e se ele achar essa bola, tchau classificação, mais um vexame garantido na Vila Belmiro, que não terá presença de público devido à punição contra o jogo do Corinthians da Copa do Brasil do ano passado, daquela invasão de campo dos torcedores, que inclusive agrediram o Cássio. Valeu, Filipão, obrigado aí pela resenha do Santos na noite de hoje. Olha, eu vou falar pra você, fiquei até com inveja. O Felipe falou tudo, até o tipo sanguíneo, CPF, RG, endereço, até da sogra do jogador. Conhecimento é tudo, hein, Felipe? Parabéns. Ô Maurício, a preocupação do Santos, o Joaquim, ou é um nome hoje, o Joaquim é zagueiro, tá com problema, tá contundido, ou é um nome forte do Santos hoje e não poderá, para você ver
Joaquim é o cara do Santos Futebol Clube. Ô Paulo Júnior, você tá muito quietinho aí, mas eu tenho uma mensagem pra você. Eu aqui. nem vou falar o que ele tava vendo no celular. Começa com X. XV. O que mais, Paulinho? O que mais você tava vendo? Conta pra gente. Daqui eu tô sem é OnlyFans. Pesquisando, Rafael. Pesquisando. Paulinho, o Tony Play manda pra gente o seguinte: o Tony Play gosta muito da gente, né? Aí ele diz o seguinte: Rafael, futuro presidente da Esportiva e vice-mãe de Iná. Ele gosta muito da gente mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vamos pôr ele na bilheteria. O bilheteiro? O Toninho Hollywood mandou pra você, Maurício. Maurício, parabéns pela vitória do Fluminense e pelo torcedor humilde. Isso que é um torcedor sábio. Um abraço. Abração, meu amigo. É isso aí. Simplicidade é tudo na vida. Inclusive, ele falou pra gente falar da final da Libertadores. É verdade. Que saiu ontem, a Comebol designou. Vi. E vai ser no Maracanã. No Maracanã. Final única no Maracanã. Capaz que dá argentino, né? Não, é sempre assim, né? Já imaginou do Fla-Flu na final? Nossa, no Maracanã? Libertadores? Não passo nem perto, nem na divisa do estado eu vou. Bom, pessoal, não falamos de Copa Sul-Americana, mas isso a gente pode deixar para amanhã, a gente dá mais destaques, inclusive de Champions League. Beleza? Beleza. Simbora, tem mais alguma, Paulinho? Não, fechou, né? Vamos Desligou o celular. Vamos pro Fogão Caipira. Simbora pro Fogão Caipira. Vamos embora. Pô, Júnior, então Tony Play vai trabalhar na bilheteria. Vai vender ingresso. Tá chamando aí no celular. Only. Bom, eu vou colocar aqui para encerrar o panorama esportivo de hoje. Você já sabe o que vai ser. O quê? Quer já começar? Eu canto. Ah, é? Com qual hino que você pôs aí? Tradicional, tá bom. Podia ser do Paulo Ricardo, isso aí é da época do Quinzé, hein? Quinzé, um beijo! Obrigado a todo mundo que participou com a gente. Alguns áudios não foram pro ar, mas amanhã a gente coloca, eu prometo. Fechou? Tá aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até lá. Campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho